Olá, alunos do oitavo ano. Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo do livro, né, que fala sobre o reino vegetal. Nós vimos, há algumas semanas atrás, o grupo das angiospermas, que é um grupo de plantas com frutos. Em outra semana, nós estudamos aquelas plantas que não têm um fruto, que tem a semente desprotegida, que tem a semente que eles chamam nua, que é o grupo das gimnosperma. Hoje, nós veremos o conteúdo do grupo de plantas mais inferiores, que são as briófitas e as pteridófitas. O primeiro grupo que nós vamos estudar será o grupo das briófitas. Aqui nós temos exemplos de briófitas. Nós temos aqui o musgos e a hepáticas. São plantas de pequeno porte que chegam no máximo até 3 centímetros de altura. Aqui vocês estão vendo mais exemplos de briófitas. Temos os musgos, que parece, na verdade, um limo. Temos aqui musgos e temos aqui as hepáticas. Quais são as características das plantas briófitas? Pessoal, as briófitas, elas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Mas apesar delas viverem no ambiente terrestre, elas ainda são totalmente dependentes da água para elas poderem se reproduzir. Essas plantas, elas são consideradas plantas minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Ou seja, por mais que ela esteja no ambiente terrestre, ela depende ainda terminantemente da água para conseguir se reproduzir. São plantas que não têm flor, nem semente, nem fruto, mas elas também não têm nem raiz, nem caule e nem folha. E quais são as estruturas que elas possuem? Elas têm 3 estruturas, que são os rizóides, os cauloides e os filoides. Os rizóides, na verdade, são estruturas que substituiriam a raiz. Os cauloides são aquelas estruturas que, na verdade, substituiriam o caule. E a folha, na verdade, ela é substituída por essa estrutura, que são os filoides. Como são plantas muito minúsculas, que no máximo conseguem chegar a uma altura de 3 centímetros, elas não têm estrutura nenhuma como nós estamos acostumados. Como eu falei, ela não tem nem raiz, nem caule, nem folha, nem flor, nem fruto e nem semente. São plantas que só possuem os rizóides, os cauloides e os filoides. Ela tem a epiderme, que apresenta uma fina cera impermeabilizante, assim como possui os estômatos. Esses estômatos, na verdade, é uma estrutura responsável por fazer a troca gasosa nos filoides. São eles que abrem e fecham de acordo com a luminosidade que estiver penetrando naquela planta. A cera é uma substância, podemos dizer assim, produzida naturalmente pela planta. E o objetivo dela é impedir que a planta perca água em excesso. Todas essas plantas que estão no grupo das briófitas, elas são consideradas plantas avasculares, ou seja, são plantas que não têm vasos condutores. Se elas não têm vasos condutores, significa dizer que ela não tem nem o xilema e nem o floema. Mas qual é a estrutura que absorve a água do solo? São os rizóides, que seria o substituído pela raiz. Esse rizóide é ele que vai absorver a água e os sais minerais do solo. No entanto, o transporte de água na planta não se dá através de vasos, nesse caso, através do xilema. Ele acontece de célula para célula, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Entenda que aqui é uma célula cheia de água. Aqui desse outro lado, eu tenho uma célula com pouca água. Essa célula que está com muita água, ela vai passar para essa outra célula, parte dessa água, fazendo com que esse transporte ocorra do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Um processo que a gente chama de difusão. Essa planta é uma planta de pequeno porte. Por ela ser de pequeno porte, significa dizer que ela não tem tecidos para sustentar. Ela só possui células. A ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta
alcança o maior tamanho. Essa é a maior justificativa. Como ela não tem um xilema, como ela não tem um floema, é impossível essa planta conseguir uma altura elevada. Por esse motivo, ela é uma planta de pequeno porte. Como eu falei, ela é uma planta que, apesar de estar no ambiente terrestre, ela depende terminantemente da água. Para quê? Para ela conseguir se reproduzir, para ela conseguir realizar o processo que a gente chama de fecundação, visto que os gametas dessas plantas, elas são flagelados. Se eles são flagelados, é necessário a presença de água para que o gameta masculino vá nadando e encontre com o gameta feminino. O gametófito, ele é dioico, ou seja, possui dois sexos. Tem a planta macho e tem a planta fêmea. Uma plantinha que a gente diz que tem um gametófito masculino e outra plantinha que a gente diz que tem um gametófito feminino. Aqui dá para vocês visualizarem, né, uma planta que no máximo chega a uma altura de 3 centímetros, e nós temos uma estrutura que a gente chama de gametófito e outra estrutura que a gente chama de esporófito. Aqui nós temos essa parte que a gente chama de gameta masculino, e aqui seria a parte produtora de esporos, o que a gente chama de esporófito, onde tem a haste, que vai ligar o gametófito feminino à cápsula, e temos essa estrutura aqui, que é a cápsula, onde será produzido todos os esporos. Aqui tem um ciclo de vida de uma briófita. Como é que uma briófita ela se reproduz? Ela se reproduz de duas formas, tanto de forma sexuada, com a presença de gametas, como de forma assexuada, com a ausência de gametas. Vamos começar por esse esquema A. Pessoal, nesse esquema A, eu tenho o seguinte: eu tenho o gameta masculino sendo produzido aqui por essa planta, e tenho aqui o gameta feminino sendo produzido por essa planta. O que é que acontece? A planta masculina, ela vai liberar o gameta flagelado, que é o anterozoide, através dessa estrutura chamada de anterídeo. Aqui eu tenho a planta feminina, que vai liberar, a partir dessa estrutura, a oosfera, o óvulo. Vamos ver agora esse ciclo. Quando a gente diz que uma planta realiza um ciclo, o ciclo, ele não tem início, ele não tem meio, ele não tem fim. Então, independente do local por onde você começar esse ciclo, dará certo, porque ele não existe início. Então, vamos começar a escolher uma determinada região. Vamos começar por essa região aqui. O que é que nós temos? Nós temos aqui o gameta masculino liberando o gametófito masculino, N, liberando o anterídeo. Aqui nós temos o gametófito feminino, N, liberando o arquegônio. Esse arquegônio onde está o local que é a oosfera, que é o gameta feminino. O anterídeo, ele vai nadando de encontro ao gameta feminino, ocorrendo o processo que a gente chama de fecundação. Se o gametófito ele é N, aqui também ele é N. N mais N, quando ocorreu o processo de fecundação, significa dizer que esse zigoto se tornou um zigoto 2N. N mais N é igual a 2N. A partir do momento que ocorre o processo de fecundação, essa planta ela vai começar a se desenvolver e vai se tornar uma planta que a gente diz uma planta adulta. Essa planta adulta, ela é 2N na região de esporófito e ela é N na região de gametófito. Quando ela se torna adulta, ela consegue se tornar madura e a região do esporófito, ela vai conseguir liberar nada mais do que os esporos. O próprio nome já diz, esporófito libera os esporos. Liberando esses poros, quando esses poros caem em um solo fértil, ele germina e dá origem a uma nova planta, que irá originar o gametófito masculino e o gametófito feminino. E assim o ciclo começa novamente. Agora a gente vai ver o segundo grupo de plantas. Seria a pteridófita. Quero lembrar uma coisa a vocês. Lembro que nós estudamos as plantas do nível mais complexo para o menos complexo. Nós começamos com a planta sem fruto, que foi a angiosperma. Em segundo lugar,
vimos a Gimnosperma, que é o grupo de plantas que tem um segundo nível maior de complexidade, que são plantas que têm sementes, não têm frutos, por isso diz que a gente fala que a Gimnosperma é uma planta com sementes nuas. Vimos a Briófita, que é o grupo que fica na quarta colocação, pelo seu nível de complexidade, e agora nós estamos vendo a Pteridófita, que é a planta que fica na terceira posição de complexidade. A principal representante da Pteridófita é essa planta linda que vocês acabam de ver na imagem, que é uma samambaia. A samambaia é uma planta que, inclusive, está sendo utilizada muito hoje nas ornamentações, seja na ornamentação de um casamento, de um aniversário, até mesmo na ornamentação da nossa própria casa. E a samambaia, ela é uma planta que faz parte do grupo das pteridófitas. Aqui eu tenho uma samambaia, aqui eu tenho outra samambaia, aqui eu tenho outra pteridófita que é parecida com a samambaia, mas é chamada de samambaiaçu, e essas plantas, elas são cultivadas em Xaxim. Inclusive, existe uma lei impedindo, proibindo a utilização de samambaia em Xaxim. Por quê? Porque o Xaxim, na maioria das vezes, ele fica sobre um prato. E quando você molha a pteridófita, molha a samambaia, a planta ela fica muito úmida, consequentemente, acumula água no prato desse xaxim, e aquela água parada, consequentemente, pode dar a proliferação de um mosquito, que é o Aedes aegypti. Então, como meio de prevenção do mosquito, se proibiram, a partir de uma lei, a utilização de xaxim para o cultivo da samambaia. Aqui vocês podem ver que tem uma região da samambaia, que é a folha. A folha, na parte posterior da folha, eu tenho um monte de pontinhos marrons. Esses pontinhos nada mais são do que a gente chama de soros, que quando maduros, eles liberam os esporos. Os esporos, ao caírem em um solo fértil, consequentemente, nascerá uma nova samambaia. Aqui eu tenho para vocês outro exemplo de pteridófita, que é a avenca. A avenca também possui esses soros, mas perceba que os soros que tem na avenca, ele não fica por toda a folha, ele fica na periferia da folha, bem na borda. Aqui tem outro exemplo de avenca. Quais são as características, pessoal, de uma pteridófita? Como eu falei, ele é o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. Primeiro, pela escala evolutiva, veio a briófita, depois a pteridófita, depois a gimnosperma e depois a angiosperma. Pelo grau de complexidade, é angiosperma, gimnosperma, pteridófita e briófita. Só que agora, vocês vão perceber que essas plantas elas já têm uma complexidade um pouco maior do que as briófitas. Ela já vai ter uma novidade evolutiva. Na briófita, lembram que não tinha nem raiz, nem caule, nem folha, nem flor, nem fruto e nem semente. Mas aqui na pteridófita, eu tenho uma planta com raiz, com caule e com folha. Isso é uma novidade evolutiva. E, ao mesmo tempo, a gente também tem outra novidade, que é a presença de vasos condutores. Nas pteridófitas, elas são plantas que têm o xilema e o floema. Há também a partir da presença desses vasos condutores, foi possível que essas plantas elas crescessem mais um pouco em tamanho. Lembram que a briófita, ela só chegava a ter 3 centímetros de altura, mas a pteridófita, ela já consegue ter um tamanho um pouco maior. E isso é graças à presença desses vasos condutores, que consegue transportar água, sais minerais e glicose. Também vive essas plantas em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas, elas necessitam da água para a fecundação. Então são plantas que gostam muito de ambiente úmido, são plantas que necessitam muito de água. Por que precisam dessa água? Porque ela só consegue se reproduzir se ela tiver presença de água, visto que os gametas dessas plantas, eles são gametas flagelados, ou seja, vão nadando de encontro ao gameta feminino. Tem aí o exemplo da samambaia. Aqui outro exemplo de pteridófita, que são as avencas. Aqui outro exemplo de pteridófita, que não é muito comum,
Helicóptera, o nome científico dela. Outro exemplo que é a Psilotófita, que é outro exemplo de pteridófita, também não é muito comum. Outro exemplo aí, muito bonita, por sinal, outra pteridófita que é chamada de Equisetum, também o nome científico. Por fim, a gente tem aqui agora o ciclo da samambaia. A samambaia, ela tem uma característica peculiar que a difere dos outros grupos de plantas quando a gente fala do processo de reprodução, que é a presença de uma estrutura chamada de prótalo. Qualquer questão que vocês virem a partir de agora, com a presença dessa palavra prótalo, você já vai saber que nós estamos falando da reprodução das pteridófitas. Então, aqui a gente tem uma samambaia. Pessoal, a samambaia, eu tenho que ela vai, vamos ver aqui uma região boa de começar. Aqui, vamos começar daqui. A gente tem aqui o anterozoide e o anterídeo. O anterídeo é a estrutura masculina, que vai liberar os gametas anterozoides, flagelados. Aqui eu tenho um arquegônio, que é a estrutura feminina, onde vai ter a oosfera, que vai liberar os óvulos. Veja que os anterozoides, eles vão nadando de encontro a quem? A oosfera. Quando chega na oosfera, ele vai reproduzir, ocorrer a fecundação e vai dar origem a uma célula chamada de zigoto. Essa célula, que é o zigoto ou célula-ovo, ela vai se desenvolver, vai ocorrer um processo de multiplicação celular e vai dar origem a uma estrutura que a gente chama de gametófito, que nada mais é o prótalo. Aqui eu tenho outra estrutura também ligada ao prótalo, que é chamada de esporófito. Ela que vai ser a responsável por liberar os esporos. Quando essa planta se desenvolver, ela vai se tornar adulta. Aqui ela está em processo de desenvolvimento. Quando ela se tornar adulta, ela vai ter a possibilidade de liberar aquela estrutura, né? Que eu acabei de falar para vocês, que são os soros, que quando maduro, vão liberar os esporos. Esses esporos, quando estão maduros, né? Ele cai em solo fértil, germina, dá origem ao prótalo. Esse prótalo, ele é hermafrodita, tem um prótalo com a estrutura masculina e a estrutura feminina. E assim inicia o ciclo novamente da samambaia. E é assim que essa planta se reproduz. Aqui eu tenho, né, fazendo uma comparação entre o ciclo da pteridófita e da briófita que a gente acabou de ver. Mas, na verdade, eu quero mostrar para vocês as diferenças principais que há entre a briófita e a pteridófita. A briófita não tem vaso condutor. A briófita, a pteridófita, ela tem vaso condutor. A briófita são plantas de pequeno porte. A pteridófita são bem maiores que a briófitas. Consequentemente, elas são chamadas de plantas de grande porte. A briófita tem raiz rizoide, cauloide e filoide. A pteridófita ela tem raiz, caule e folha. Nenhuma das duas tem semente. Nenhuma das duas tem flores. Outra coisa é que todas as duas, elas dependem do ambiente úmido, com presença de água, para poder se reproduzir. E aqui a gente tem uma comparação entre o grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas. Por fim, passo a atividade do livro didático para vocês, a página 119 e 120 do livro. Estou de plantão de 8 a meio-dia no WhatsApp. Qualquer dúvida, só é me perguntar no privado. E com isso, desejo a todos vocês muita saúde, fique em casa, deixe que a escola vá até você. Muito obrigado pela atenção de todos.